Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Bertone do canal Fantástico News, sejam todos bem-vindos. Bom galera, primeiramente agradeço por vocês ontem que acompanharam a live, né? Foi muito bacana, conversei bastante com vocês ali ontem, né? Acho que deu pra gente dar uma limpada de alma aí depois do desastre histórico, talvez o pior vexame de um comandante da história do Santos, né? Essa derrota 6-0 pro Vasco. E sabemos que o Kleber Xavier, somente o Kleber Xavier foi demitido, né? Como vamos ver aqui o Alexandre Matos. Agora vamos para a semana. Quem será o técnico do Santos? Eu acompanhei muitos vídeos após a live, né? O Sampaoli, eu vi falando também do Zubeldia, Vojvoda, voltou a falar um pouquinho dele. E Tite, cara. Por que o Tite pode ser um nome forte? Porque essa declaração do Matos aqui, ó. Vamos fazer um quebra-cabeça aqui e juntar. E aí, se vocês quiserem mais detalhes, veja o vídeo completo lá, tá? Mas vou pegar só um trecho aqui que ele fala sobre a demissão do Kleber Xavier. Difícil até falar o torcedor, acho que não tem que ser nem desculpa, tem que ser perdão. Foi, igual eu disse, não tem nem palavras aqui para demonstrar, né? A vergonha, foi uma derrota completamente fora do padrão que a gente entende da grandeza do clube e que vai acarretar algumas mudanças, dentre elas a saída do Kleber, que a gente faz o agradecimento para ele. A comissão continua, Matheus, Vinícius, Fábio, enfim. Então, galera, o que ele quis dizer? Somente o Kleber foi demitido, certo? Então, por que só o Kleber, se essa comissão toda foi ele que trouxe, né? Agora que nós vamos tentar fazer um quebra-cabeça aqui e associar. Possa ser só uma superstição, tá? Mas tudo tem um porquê, né, galera? Geralmente, quando um técnico é demitido, geralmente a comissão toda vai. Quando é demitido ou ele pede demissão, a comissão dele vai junto. Como, por exemplo, o Sampaoli. O Sampaoli tem aquela comissão dele, aquele cara que deu suco no Pedro, não sei o que, mais os outros caras, eles estão juntos. O Sampaoli sai e vai todo mundo junto. E assim com o Abel Ferreira, e assim a comissão técnica do Dorival, que é o filho dele, mais o outro cara lá. Então eles andam juntos, né? Agora eu vou pegar um texto aqui também sobre o Lucas Mussetti falando sobre isso, tá? Mas eu quero comentar com vocês sobre a minha perplexidade diante das escolhas pela manutenção da comissão técnica além do Kleber. É como se o Kleber fosse o único problema. Eu tô tentando entender por que o Santos fez isso. Eu acharia super normal o Fábio Mascheredian, coordenador da preparação física, ficar, até porque ele veio como preparador físico e depois ele foi promovido a coordenador, então faria algum sentido, mas eu não vejo sentido no Matheus Bach e no Vinícius ficarem, a não ser que o Tite venha. Porque o plano A do Santos era o Sampaoli, que tem uma comissão técnica longa, que é difícil de trabalhar. Então como é que você traz o Sampaoli com 2 auxiliares fixos, já tendo o César Sampaio? Então seriam 1 ou 2 analistas auxiliares do Sampaoli, mais 3 do Santos? Eu só vejo sentido no Matheus e no Vinícius ficarem se o Tite vier. Não... É isso, rapaziada. Então, se vocês juntarem, é basicamente isso. O filho do Tite é igual o filho do Dorival, o filho do Ramon Dias, trabalha junto com o pai. Então, por que só demitiu o Kleber? Será que o Santos já tem meio que uma ligação com o Tite? E o Kleber foi demitido porque o Kleber quer seguir a carreira dele de técnico? Porque talvez o Tite vindo, o Kleber podia voltar a ser auxiliar. Mas não é a vontade dele, ele quer ser técnico de futebol, né? E para isso ele vai ter que remar em clubes menores agora, né? E não tô dizendo que é o Tite, galera. É o primeiro dia após esse vexame histórico. Esse vídeo é de manhã. Muita coisa pode acontecer hoje, né? Muitas mudanças pode ter. Porque uma goleada dessa não vai ser só o Kleber, mudando o Kleber que vai resolver tudo, tá tudo bonito, perfeito. Não. Mas bem provável que além do Sampaoli seja o Tite, porque a comissão ficou. O Sampaoli tem a comissão técnica dele. Ele não vem sozinho. Ou vem só com um auxiliar, ou vem só com um estrategista, ou um preparador. Ele vem com uma comissão grande, igual o Lucas Mussetti falou, né? Se vocês quiserem mais detalhes, tá lá no vídeo do Lucas Mussetti também. Então o que nós estamos fazendo? Associando isso ao que o Matos falou, a saída do Kleber, com a comissão ficando no Santos, tá? Agora eu vou pegar um trecho também aqui do Wagner, galera. Se vocês quiserem também ver com mais detalhes, tá lá no canal dele, tá? Falando sobre essa demissão, tá? Como eu avisei ainda durante o jogo aqui no Morumbi, no segundo tempo, quando o Santos já era goleado pelo Vasco, eu disse que o técnico Kleber Xavier seria demitido no vestiário
e de fato isso aconteceu. Logo depois da partida, o Santos emitiu uma nota oficial confirmando a queda do treinador. Em seguida, o executivo de futebol do clube, o Alexandre Matos, esteve aqui nos vestiários do Morumbis, ou melhor, na sala de coletivas do Morumbis, não concedeu entrevista, apenas fez um rápido pronunciamento, confirmando a queda de Kleber Xavier. O curioso é que ele informou também que a comissão técnica do Kleber Xavier, pelo menos os principais profissionais, Matheus Bach, auxiliar direto do Kleber Xavier, e também o Fábio Maceredian, que é o preparador físico, serão mantidos no cargo. Resta saber até quando e se isso tem alguma relação com uma possível contratação do Tite, que era, até outro dia, o comandante de toda essa comissão técnica do Santos. Vamos esperar para ter mais informações assim que eu tiver no... E é isso, galera. São duas fontes que nós sabemos, pelo menos eu gosto, eu confio tanto no Lucas Pulsetti como o Wagner Frederico, né? E também, mas não é, eles não estão cravando, é uma suposição. Porque a gente, geralmente, quando você demite o técnico, você demite a comissão, não é só o técnico em si, é a comissão que ele trouxe junto. Então, o Matheus Bach, o Fábio, tudo bem manter porque ele saiu para coordenador, ele era preparador e subiu para coordenador. Ele pode ter ficado como fixo do Santos, mas o Vinícius também, que é outro auxiliar do Kleber Xavier, ficou, e ele que trouxe do Corinthians pro Santos, né? Então tá uma incógnita, né? Então, e o Tite ainda não tem acordo fechado com ninguém, tá sem clube, talvez ele já esteja recuperado lá da saúde mental dele para poder voltar a trabalhar. E pode ser um nome que pode surgir sim, rapaziada. Amanhã não. Hoje, segunda-feira, os jogadores estão de folga. Dizem que eles voltam, não sei se é quarta-feira ou terça-feira à tarde. Eu acho que depois dessa goleada, vou ser bem sério, não tinha nem que ter folga, tá? Não tinha nem que ter folga, rapaziada. Eu sei que é lei e tal, mas tem um pouco de senso, né, cara? Porra, isso daí é complicado, meu. Então, se vocês casarem com o que tá acontecendo hoje, nesse exato momento, se você fala assim, Bertoni, quem você acha que vai ser o técnico do Santos? Olhando o que aconteceu, que o Matos deu a declaração de saída só do bench do Kleber e da comissão, pra mim o Santos tá conversando com o Tite. Mas não é certeza. O São Paulo eu ainda acho que é o plano A. Mas, e agora entrando no São Paulo, até pra gente fechar aqui, galera, que eu acho que é um desses dois nomes, hoje mais forte. Olha aqui, o Sampaoli, ele tem exigência para voltar ao Santos, né? Então o que acontece? Quando o Sampaoli pediu antes, o Santos não falou que não tinha, né? O que ele pediu. Então, agora o Sampaoli, o Santos agora precisa mais do Sampaoli do que o Sampaoli do Santos. Ele vai aumentar as exigências dele. É até normal. E ele sabe que por essa fragilidade que o clube está passando agora, e ele vendo que a torcida... Até, porque pensa, você é presidente do Santos, a ver a torcida gritando o nome do Sampaoli. Eu estava no Morumbi, a torcida gritava o nome dele, parecia que ele estava em campo, parecia que ele estava na torcida. Até para apagar um pouco, ofuscar, porque quando vai um técnico assim, que a torcida gosta, até ofusca um pouco o trabalho de direção. Ofusca, eu falo, eles dão uma esquecida deles, dá uma aliviada para eles. Então, talvez por essa fragilidade do Santos, o Santos aceite fazer as exigências que o Sampaoli pediu, né? Que seria o quê, ó? Ele deixou uma marca positiva, beleza? Ó. O treinador argentino exige a contratação de 4 reforços específicos, sendo 2 zagueiros, 1 volante e 1 centroavante. Caso o Zé Ivaldo permaneça no elenco, o São Paulo aceitaria apenas o defensor, mas fontes próximas ao técnico indicam que nomes sugeridos por ele são de jogadores com valores acima das possibilidades financeiras do clube. Isso é fato, galera. Isso é fato. O cara tem outra visão de futebol, o cara sabe que jogador barato não vai resolver o problema do Santos, tá? E além disso, o argentino solicita um contrato de longo prazo, que ultrapasse o mandato atual do Marcelo Teixeira, previsto para encerrar em meados de 2027. Provavelmente ele deve estar pedindo 2 a 3 anos de contrato, tá, galera? Ele não vai querer vir para ficar só 1 ano. E é garantia dele, né? Com uma multa alta, nós sabemos disso. E eu não duvido também, com a fragilidade do Santos, o Santos aceite essas exigências do Sampaoli, né? Mas é isso, rapaziada. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Vocês acham que o Santos tem que ceder isso que o São Paulo tá pedindo? Ou se o Santos tá cheirando que pode ser o Tite ali? O Kleber vai seguir a vida dele como técnico ali, ele faz uma outra comissão e vai para um time de Série B, Série C, tenta fazer um bom trabalho lá, né? E o Tite venha por já ter a comissão que ele já trabalhou também na seleção brasileira, né? Beleza? Então, por enquanto, as notícias técnicas foram essas, tá? E pra gente fechar o vídeo também, rapaziada, eu vi um ponto muito desagradável, tá?
Eu não sei se eu vou achar aqui agora, mas eu tava no Twitter, depois vocês dão uma olhada. Quem lembra desse jogador aqui, ó? Que ele fez, aqui achei, ó. Não sei se vai conseguir abrir aqui. Ele fez essa postagem aqui, né? Lateral lá, fracassado. Que foi essa postagem aqui, ó. Isso é DVD, a felicidade de vocês e a minha. Então o que ele fez? Ele comemorando, tipo, parece que ó, está emprestado pelo CRV ao Santos, pagando parte do seu salário, que o Santos ainda paga salário pelo Rainer, né? Mais respeito que paga o seu salário, né? Então ele postou isso e vimos que teve uma outra foto que ele posta a foto da torcida do Vasco em cima. Então, comemorando, ele é um jogador que tem contrato vigente com o Santos e teve uma postagem dessa. Agora, o que o clube profissional de verdade deveria fazer com isso? Amanhã, entrar em contato e tentar fazer uma quebra de contrato, rescisão de contrato. Esse cara não pode nunca mais chegar nem perto da Vila Belmiro. Se vai como rival, aí faz parte do futebol. Mas como jogador do Santos, espero que esse cara, ele nunca mais... o empréstimo dele com o CRB volte no final do ano. Meu, se não rescinde o contrato agora, tiver contrato até final do que vem, encosta, rescinde o contrato. Esse cara nem pra treinar separado ele pode mais fazer pelo Santos, tá? Porque uma coisa é você estar em outro clube, já não tem mais vínculo com ele e tirar um barato, tá? Agora, se você tem contrato com um clube que ainda paga o seu salário, tudo, você tem que ser mais profissional. Isso aqui já é mau caratismo. Isso é coisa de moleque. Entendeu? Isso é um caso de ingratidão. Porque se esse bosta ainda é conhecido até hoje, um pouco, que nem muita gente se vê na rua nem sabe quem é por causa do Santos, porque não jogou em lugar nenhum. Entendeu? Então, rapaziada, é isso, tá? Vamos ter essa notícia aqui mais porque você vê como tá a fase do Santos. Porque se o Santos fosse um clube sério, tivesse como falar sério, o cara ia pensar 2 vezes em fazer isso. Então a várzea não foi só dentro de campo. É tudo, tá vendo? É tudo isso que acontece. N jogadores emprestados que o Santos paga salário que não deveria. Quer essa aí, você quer o Rainer? Beleza, é 100% seu do salário. América Mineiro, você quer o Miguelito? Tá bom, você vai bancar 100% do salário. Patrick, atrás de Parnés, mesma coisa. O Santos é cheio de querer emprestar de graça, não cobrar nada e ainda pagar salário pros caras, nem estando mais no Santos. E ainda mais uns merda desses que não joga bosta nenhuma. Que isso daí é um péssimo jogador. Inclusive, pra mim é um dos caras mais horrorosos que eu vi de lateral. Inclusive nível Léo Godoy. É o Rainer, ele é péssimo. E ainda mais com esse caráter, ele consegue ser até pior que o Léo Godoy. Porque você já pega nem só o futebol, como pessoa. Porque isso aqui é pessoal, cara. Eu tô falando pra ele pessoal, isso daí, tá? Isso daí não é cara que não tem caráter. E um cara desse, com essa postagem, ele fecha as portas dele pra qualquer clube de Série A. Clube sério não contrata o cara desse. Ele pode arrebentar, ser o melhor lateral da Série B. Mas o clube sério não contrata cara com uma postagem dessa. Não falo nem pelo Santos. Beleza? Mas é isso, rapaziada. Então, qualquer novidade, falo pra vocês. Façam mais um vídeo, se o Santos ficar mais próximo de um técnico. E espero que até o final do dia o Santos consiga fechar. O Santos não pode perder um dia. Inclusive, se a folga realmente se acontecer hoje mesmo e só voltar amanhã ou quarta-feira, esperamos que o Santos já tenha um técnico para fazer o primeiro treinamento. Não pode mais perder tempo, como já vinha perdendo, tá? E é isso, galera. Então, peço para você se inscrever no canal Fantástico News, tá bom? Curta, se inscreva, comente, eu sempre respondo vocês. Deixa o like e o hype também, galera. Quando vocês curtirem, vai arrastar pro lado, dê um hype. Se vocês puderem o vídeo chegar a mais pessoas. Estou buscando ali os 17 mil inscritos, depois buscar os 20. Vamos crescer no canal juntos. E quem me acompanha na live sabe, né? A gente faz uma live dinâmica, sem roteiro. Liga a câmera, vamos conversar e tá tudo certo. Beleza? Uma ótima semana aí, galera. Vamos se recuperar depois desse desastre que aconteceu. E um ótimo dia para todo mundo. Até o próximo vídeo.